Olá, vamos dar continuidade ao nosso mini curso 117, intitulado Fontes para a História Ambiental e Imigrações. Esse mini curso que é apresentado, palestrado pelo Denis Henrique Fiuza, por mim, Rodrigo dos Santos, e pela Lorena de Pauli Cordeiro. Vamos lá? Aqui eu trago um pouco do meu currículo. Nós já se apresentamos, mas vale a pena destacar alguns aspectos. Eu sou da área de história, tenho um diálogo com a sociologia, estou aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso e no Instituto Federal do Mato Grosso, em Cáceres, na fronteira com a Bolívia, aqui do lado, nós temos o Rio Paraguai. Então, eu falo desse local de produção. Nesse sentido, coube a mim o item 4. O item 4 do nosso minicurso. Discutir com vocês os conceitos de imigração, emigração e migração. Para a gente começar a discutir esses conceitos, eu gosto muito do Zygmunt Bauman, principalmente nesse último livro da carreira dele, chamado Estranhos à Nossa Porta, o Zygmunt Bauman que faleceu em 2017, um sociólogo. Nessa obra, ele destaca a questão da imigração ou da crise migratória para a Europa. O que é interessante do Zygmunt Bauman? O sociólogo das redes sociais. Para ele, a sociedade teve uma guinada que hoje a gente não pode utilizar mais o conceito de laços, mas sim de redes sociais. E ele fala que isso mudou onde as coisas se transformaram muito rápidas, muito efêmeras. Esse é um conceito extremamente importante. O conceito de modernidade líquida é extremamente importante para o Zygmunt Bauman. No entanto, nessa obra, ele chama atenção para nós sobre a questão do imigrante, do estranho, do estrangeiro, que as pessoas têm um certo receio desse desconhecido, porque sabem o que esperar do seu vizinho, podem até não gostar dele, mas sabem o que espera-se dele. Agora, o imigrante não, ele é um desconhecido. Alguém que chega e muitas vezes já vem com os estereótipos. Vem com os estereótipos de tirar o emprego do fulano, tirar do beltrano, fazer mal para alguém. Então, esse medo do desconhecido que é fomentado não apenas pelas redes sociais, mas também pela própria política partidária, faz com que esses sujeitos sejam excluídos dos processos. Então, o Bauman chama atenção também para isso. Outra coisa importante que o Zygmunt Bauman traz para nós é que esse fenômeno migratório ele não é recente. Ele ocorre desde que a humanidade é a humanidade. Ou seja, em muitos momentos as pessoas se deslocam. Em vários momentos da nossa história, das nossas trajetórias, estamos aqui, estamos acolá. Hoje é extremamente fácil a gente fazer uma locomoção, fazer uma migração, saindo de um espaço para o outro, principalmente de forma virtual, pela rede mundial de computadores. No entanto, isso sempre existiu. E alguns locais depende do tempo, depende de vários fatores, entre eles políticos, econômicos, sociais, ambientais. Em muitos momentos, esses sujeitos vão de um lugar para o outro. Alguns locais têm mais imigrantes que outros. Nesse movimento, nós também temos que pensar nos primeiros estudos sobre migração. Ou ainda, nós podemos chamar de primeiros estudos imigratórios, que é a visão do imigrante no seu local de destino. Os primeiros estudos são ainda do século XIX. São estudos sistematizados por Ernest Ravenstein e foram ampliados por Everett Lee, conhecidos, conforme o professor Anselmo Schorner, de leis de imigração. O professor Anselmo ele tem um livro chamado Paranaenses em Movimento, que ele destaca a migração
de um espaço ou do outro dentro do Paraná, em Santa Catarina, que ele afirma que esses sujeitos inicialmente pensavam essa migração apenas como um fator econômico. No Brasil, essas leis de imigração, principalmente econômicas, são pensadas a partir do economista Bolsinger. No entanto, a gente tem que levar em consideração que a migração não é só econômica, depende de muitos fatores e principalmente da decisão do sujeito em realizar essa migração. Nesse sentido, a professora Eunice Nodari, da Universidade Federal de Santa Catarina, publicou um artigo na revista Esboços, destacando que algumas leituras foram incorporadas, principalmente leituras alemãs, a partir dos anos 70, que vão modificar esse quadro de pensar uma migração apenas econômica. Os autores apresentam que a direção da migração obedece a aspectos econômicos, sociais e culturais, removendo disparidade entre essas várias áreas. O que eles trazem de novo para pensar os estudos migratórios, principalmente os que pautam na questão cultural? A inovação dos pesquisadores é perceber que as pessoas partem para o destino depois de ter feito uma avaliação desses locais, considerando igualmente elementos culturais e não apenas econômicos e políticos. Então, aí um novo elemento aparece nos estudos imigratórios, que é a questão da motivação. Quando se faz uma análise de para onde se quer ir, também se pensa na motivação do sujeito. Os migrantes consideram normas e práticas sociais, né? Pensando principalmente migrantes sírios, árabes, que pensam algum espaço que eles possam realizar, principalmente suas práticas religiosas. Sendo a imigração uma decisão consciente desses sujeitos, que, né, também, né, tem a ver com a motivação, mas não depende apenas dela. Nesse sentido, eu também quero trazer uma outra leitura que eu acredito ser muito importante, que é a leitura do Abimelech Sayad. O argelino Abimelech, que faleceu em 1998, também um sociólogo, ele traz uma obra chamada A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. O que ele traz de novo? O que ele faz a gente pensar sobre imigração? Em primeiro momento, ele traz uma definição do que é esse imigrante. O imigrante é essencialmente uma força de trabalho. E uma força de trabalho provisória. Ou se acha que ela é provisória, ou se acha que ela está em trânsito. A migração é um estado definitivo em que os internacionais e nacionais acreditam ser provisório. A estadia autorizada ao imigrante está inteiramente sujeitada ao trabalho. Única razão de ser que ele é reconhecida, ser como imigrante primeiro, mas também como homem, estando subordinado à sua condição de imigrante. O Sayad, na página 55, no capítulo 3, ele chama atenção para nós que o imigrante é sempre pensado como uma força de trabalho no seu local de destino. O que é importante? E aí o Sayad traz uma chave de leitura muito importante, que o imigrante, ele é o emigrante. Ou seja, a visão dele no local de destino enquanto imigrante, mas ele é um emigrante no seu local de origem. Ou seja, é o mesmo sujeito. O imigrante e o emigrante são faces da mesma moeda. E o imigrante pensando esse deslocamento. Nesse sentido, o Sayad também traz o sentimento de ausência e presença, que, segundo ele, é um dos paradoxos da imigração. O que significa isso? Um sentimento de ausência e um sentimento de presença. Para ele, o imigrante, ao sair de um local, ele se torna invisível nesse novo local. Mas as pessoas que ficaram sempre vão lembrar dele. Ou seja, ele está presente na sociedade de destino, mas as pessoas não o veem,
e ele está ausente na sua sociedade de origem e as pessoas sentem falta dele. Uma subjetividade que fazem com que tenha uma confusão, não apenas no tempo, mas no espaço. Mesmo que esse sujeito volte para a sua sociedade de origem, ainda assim ele não volta para aquela mesma realidade. Ou seja, ele eternamente vai ser um imigrante. Ele vai estar fora do seu tempo e também fora de um espaço. Ou seja, né, nós que vamos aqui, vamos lá, mesmo que voltamos, o tempo já foi. Né? Então, esse tempo não existe mais. E nem esse espaço. Se cria um entre-lugar. Que aí o Homi Bhabha vai chamar de entre-lugar. Né? O Homi Bhabha ele tem uma obra, o indiano Homi Bhabha, chamado Local da Cultura, que ele fala que a sociedade contemporânea, essa nossa sociedade moderna, ou como alguns queiram chamar de pós-moderna, ou líquida, ela cria sujeitos híbridos. E aí pensando no hibridismo a partir do Peter Berker. Né? O que é o hibridismo? São sujeitos que não são nem isso nem aquilo. Não significa que seja também um movimento pacífico. Não é pacífico nem para esse sujeito e muito menos para a sociedade. O que é esse entre-lugar? Né? Um espaço, um entre-meio, onde ele não é nem isso nem aquilo, que fica nessa confusão entre origem e destino, o entre-lugar da cultura. Então, até esse momento, vamos sintetizar para facilitar o nosso raciocínio. Qual que é a nossa definição de imigrante? Segundo Abimelech Sayad, o imigrante é o sujeito no seu local de destino. O emigrante, aí com E, é o sujeito no seu local de origem, que pode ser o mesmo sujeito. É a face da mesma moeda. É o local de produção do sujeito que sai de um lugar e vai ao outro. Imigrante, esse mesmo movimento que sai daqui e vai a lá. O que também é importante que esses teóricos trazem para nós para ajudar a pensar os fenômenos migratórios, independente deles serem ambientais, independente de eles serem políticos, econômicos, culturais. Que a migração ela tem que ser considerada não apenas pela motivação econômica. Pensando aí Brumadinho, pensando Mariana, as pessoas saíram da sua terra, não necessariamente foram desterritorializadas, não por causa da questão econômica, mas pela questão ambiental. Pode ter algumas influências, pode ser também política, social, mas esses fatores estão em constante disputa. E, em última instância, deve-se considerar também a decisão do sujeito em realizar essa migração, em ele sair de um espaço e ir para outro. A partir de agora, eu quero entrar num segundo momento da minha fala. Nessa fala do nosso minicurso sobre as definições, eu também acredito ser necessário apresentar algumas possibilidades. Possibilidades tanto de pesquisa como de buscas de fonte, que eu realizei em alguns trabalhos, mas também, além disso, algumas que ficaram pelo meio do caminho, não foram utilizadas, mas são importantes, principalmente para os jovens pesquisadores. Vamos lá? Acompanhem comigo. Na minha dissertação de mestrado, intitulada Discurso sobre Imigração do jornal Folha do Oeste, Guarapuava, Paraná, 1946-1960, que foi defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a nossa querida Unicentro, no seu campus de Irati, onde está o mestrado com área de concentração em História e Regiões, eu destaquei os discursos sobre esses imigrantes a partir de um periódico, o periódico Folha do Oeste, que vocês podem acompanhar nessa imagem. Essa terra tem dono, uma das reportagens, é o jornal Folha do Oeste,
que está sobre a guarda do Centro de Documentação e Memória de Guarapuava, né, o CEDOC, da Unicentro, que traz várias edições desse periódico. Por que eu escolhi de 1946 a 1960? Por quê? Porque quando falamos em imigração, nós também temos que pensar nos vários períodos da imigração. Um desses períodos, além de nós termos, né, desde a invasão do Brasil a partir dos portugueses, nós temos o boom da imigração, ou seja, o período que o Brasil mais recebeu imigrantes das diversas nacionalidades, o final do século XIX e o início do XX, que nós dizemos popularmente que é para substituição da mão de obra escrava das pessoas escravizadas pela mão de obra imigrante, nós também tivemos outros períodos, alguns com mais imigrantes, outros com menos, com menor ou mais quantidade, né, a migração por cota a partir da era Vargas ou das ditaduras militares, mas também temos o período entre guerras e o período pós-Segunda Guerra Mundial, que é o meu objeto, a minha preocupação é durante a minha dissertação. Nesse sentido, eu foco principalmente num grupo de imigrantes, que foi representado várias vezes os seus discursos no Folha do Oeste. O grupo de imigrantes suábios do Danúbio, que vieram, inicialmente eles iam para Goiás, mas vieram para a região de Guarapuava, para o distrito de Entre Rios, que já era um espaço habitado, né? Eles estavam em campos de refugiados, campos de acolhimento na Áustria, muitos, né, padecendo nesses campos, até que uma associação internacional se compadeceu e promoveu e financiou a vinda deles para o Brasil, para a região de Guarapuava, para o distrito de Entre Rios. Nesse sentido, nós temos que pensar, quando fazemos análise de periódicos, principalmente sobre imigrantes, que nós também temos dois movimentos. Jornais que foram criados pelos imigrantes e jornais que representam eles. Nesse sentido, o jornal Folha do Oeste, que abrangia toda a região oeste do Paraná, centro-oeste, por quê? Pensando em Guarapuava, até 1960, Inácio Martins era Guarapuava, até 1943, Laranjeiras do Sul era um distrito de Guarapuava. Então, nesse sentido, nós temos que pensar também nessa região extremamente ampliada. Pensando também a circulação desse periódico, ele circulou de 1937 a 1981. Quem era o seu proprietário também era proprietário da radiodifusora, da Gráfica Guairacá, o Antônio Lustosa de Oliveira, popularmente conhecido pelo pseudônimo de João do Planalto, um político, deputado federal, estadual, foi prefeito da cidade e também, né, ocupou o cargo de presidente da Caixa Federal no Paraná. Ele teve alguns colaboradores, também poetas, médicos, políticos, como o Ayrton Lara, né, o Edmundo Barros, o Clévio Teixeira, entre outros. Ele era produzido em Guarapuava, mas circulava numa região com muitos municípios, que hoje seriam mais de 20 municípios. Teve 3 fases até o período que eu analiso. Divulgava outros municípios, principalmente os seus editais. Não foi o único semanário. Em muitos momentos conviveu com outros, mas é considerado o jornal mais longo do município de Guarapuava. Aqui eu coloquei na nossa projeção que iniciou os jornais em Guarapuava a partir do jornal Guaíra. O que também é importante nesse processo? Isso em 2015, então eu pensava esses elementos. 2020, eu continuo pensando nos imigrantes do segundo pós-guerra, que popularmente nós chamamos de refugiados de guerra, mas eu vou para uma família específica. Uma família que veio antes dos suábios do Danúbio, de 1951, eles vieram em 49, que é a família Egert, que deu origem à minha tese de doutorado pelo programa de pós-graduação em História,
na Universidade Estadual de Maringá, sobre a orientação da professora doutora Sandra Pellegrini. A professora Sandra, que é especialista em patrimônio cultural. A minha tese também está disponível, assim como a dissertação, no banco de tese e dissertação, é intitulada Em Busca de um Lar, Práticas Culturais e Representações da Família Egert na região do Guarapuava, 1949-2016. O foco da minha pesquisa do doutorado é pensar um grupo específico, não os discursos que estavam num periódico. E aí eu utilizo o conceito da Cirleia Pereira de caixinha de lembranças, o patrimônio privado, um arquivo privado que a mãe da família, Janina Egert, guardou durante a sua vida até 1991, e depois um dos seus filhos assumiu a incumbência de guardar documentos sobre a família. Uma gama de documentos que vão desde fotografias até cartas que eles receberam durante esse percurso, de familiares que ficaram em Poznań, na Polônia, né, um grupo polonês que veio para o Brasil. O interessante da família Egert é que os pais são poloneses, 2 filhos nasceram antes da Segunda Guerra em território polonês, 2 filhos nasceram depois, num campo de refugiados militar em Lübeck, no norte da Alemanha, e 2 filhos nasceram no Brasil depois da vinda para cá. O que também é interessante nesse processo? Eles vieram a partir da Comissão Internacional de Refugiados, da Organização Internacional de Refugiados, uma comissão brasileira que embarcava os sujeitos a partir do porto de Nápoles, passaram pela comissão, outros ainda vieram outros sujeitos para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para o Chile, para a Argentina. O Brasil recebeu dois grandes contingentes, um destinado ao estado de São Paulo, que é o maior contingente, para trabalhar nas indústrias, e outro destinado ao Paraná para trabalhar na lavoura, que é o caso dos Egert, que vieram para a região do Góis Antiga, que até então era Guarapuava, hoje é um distrito de Inácio Martins, um outro município da região, né? um município que faz divisa com Guarapuava, para trabalhar numa serraria. Guarapuava era dotada de várias serrarias nos arredores, mesmo que parte ou quase toda a sua produção era beneficiada na região de Ponta Grossa. Então, esses sujeitos vieram para trabalhar nas fichas consulares, aparece que vieram trabalhar numa serraria na localidade de Guarapuava. Sobre a documentação, nós também temos que pensar outros elementos. São imigrantes de um contexto específico a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse movimento começa durante a guerra, o Ben Shepard, ele vai destacar que é uma longa volta para casa. Por que é uma longa volta para casa? Porque inicialmente esses sujeitos, durante a Segunda Guerra, eles foram atraídos voluntariamente ou involuntariamente para trabalhar em território alemão, para sustentar a máquina bélica nazista, e depois, com o fim da guerra e com a divisão do globo entre a União Soviética e os aliados, eles não tinham como voltar. Ou não podiam voltar porque os seus estados estavam sob o controle de governos totalitários, como o stalinismo da União Soviética, ou ainda pela destruição. Eles preferiam qualquer lugar que vinha para o Brasil. Eles foram considerados 1 milhão restante que ficaram nos campos de acolhimento, nos campos de refugiados. Na minha tese, eu também foco nos aspectos culturais, pensando sempre a cultura enquanto pluralidade, enquanto circularidade e também enquanto identidade, a partir do Stuart Hall, no livro Cultura e Representação, e também
na identidade cultural na pós-modernidade, pensando sempre não apenas com uma única identidade, mas como várias, conforme as necessidades. Volto no Abimelech Sayad, pensando essa ideia de ausência, presença, esse sentimento que eles têm, principalmente por não voltar para a Polônia, em uma das cartas que foram traduzidas, é bem interessante, porque a sobrinha da Janina, a mãe da família, pergunta: quanto custa aí o quilo do café? Né? Por que o café? Se podia comprar o café, significava que eles tinham algum poder aquisitivo. Era uma forma sutil de perguntar se tinha dinheiro. Também uma inovação que a minha tese traz, né, para pensar esses sujeitos, que até então na dissertação não era a minha preocupação, até porque eu trabalhava apenas com periódicos, é a questão da memória. Por que a memória? Não apenas a memória a partir da história oral, né, a memória enquanto uma construção, principalmente porque eu faço uma entrevista com Kazimierz Egert e também utilizo algumas entrevistas do Museu de Imigração Ilha das Flores, mas, né, principalmente pensando nessas significações, nessas representações que a família traz nas suas práticas culturais. Aqui eu apresento para vocês parte da família. A fotografia 1, né, a figura 1, traz a fotografia de parte da família Egert, principalmente os irmãos mais velhos, o José e o Henrique, irmãos do Kazimierz Egert, a Janina e seu esposo Ignácio Egert, que é dessa caixinha de lembranças, desse acervo privado, desse acervo que eu intitulo de Kazimierz Egert, que estava sobre a guarda dele antes do seu falecimento em 2016. E as fotos têm alguns carimbos que foram tiradas no campo de refugiados de Lübeck. Essa é uma gama com mais de 20 fotografias. Aqui estão os compadres, né, que tem um parentesco com o gerente da serraria da localidade de Góis Artiga. Os compadres da Janina e do Ignácio, que depois eles vão ser compadres a partir dessa relação de compadrio surge pelo casamento da filha mais nova, a Danuta Egert, né, já nos anos 70. Também a gente tem no acervo do Kazimierz Egert cartões de Natal. Tem uma afiliada da Janina Egert, que ela é muito atuante, mandando fotos da formatura, mandando também alguns cartões de Natal. Né? Nesse cartão, a tradução traz para nós a questão de dividir uma hóstia, como uma forma de unir todos os católicos de várias partes do mundo, e que seja um Natal extremamente abençoado para essa família e para aqueles que ficaram, que sentem a ausência desses sujeitos. Reparem que esse cartão já é de 82, né? Então ela mantém, até a morte dela, em 1991, uma relação com aqueles que ficaram. Depois essa relação se extingue. Também nós podemos pensar em outros mecanismos para os estudos imigratórios, principalmente digitais. A partir de agora, eu quero trazer alguns outros elementos, né? Nós publicamos um artigo com a professora Sandra Pellegrini, pensando a imigração e o patrimônio e pensando a busca de fontes. Há o artigo intitulado A Preservação de uma Memória, que está nas referências do minicurso. Ele apresenta algumas alternativas para buscar essas fontes, para criar essas séries de fontes, como a Hemeroteca Digital Brasileira, que você pode pesquisar pelo periódico, pelo período, por palavras-chave, uma gama de periódicos. Aqui da região de Cáceres, no Mato Grosso, nós temos o periódico Razão, né? A Razão, que tem, dos anos 20 e 30, boa parte dele digitalizado e pode ser consultado na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Aqui, né, a nossa fala que ficou
presente nesse artigo. A hemeroteca digital ela pode ser útil para esses estudos imigratórios, independente do foco dele ser cultural, ambiental, político e, quem sabe, até econômico. Ela possui digitalizados periódicos nacionais e internacionais que podem ser acessados por um mecanismo de busca deflagrado a partir de palavras-chave. É possível pesquisar sobre o grupo de imigrantes em matérias e reportagens jornalísticas produzidas nos séculos 18, 19, 20 e 21, em países como México, Paraguai, Estados Unidos, o Brasil, entre outros. Então fica aí a dica para pesquisa, para quem não observou a hemeroteca, entrar nela. Temos também alguns arquivos que já estão digitalizando também os seus periódicos. Fica aí as dicas para desenvolver pesquisas com os estudos imigratórios. Também nós temos o Sistema de Informação do Arquivo Nacional, que pode ser acessado a partir de um cadastro, agora principalmente pelo Cadastro Unificado do Gov, né, o SouGov, nós podemos acessá-lo e também encontrar diversos materiais sobre imigrantes. Né? Outro acervo muito acessível é do Sistema de Informação do Arquivo Nacional. Após um cadastro breve ou pelo SouGov, o pesquisador pode ter acesso às fontes imagéticas e algumas listas de passageiros dos vapores, navios que se deslocaram para o Brasil no século XIX e XX. Essas listas de passageiros estão em formato digital, disponíveis por um código ou podem ser solicitadas mediante taxa pelo Serviço de Atendimento à Distância do Arquivo Nacional. O que também é importante? Eu encontrei, né, a partir da busca, a lista de passageiros do navio Proteia, que é a lista de passageiros que trouxe a família Eggert, né, que acabou ficando na hospedaria Ilha das Flores. Né? Então, os Eggert eu consegui a partir desse mecanismo de busca. Também nós temos o Museu de Imigração do Estado de São Paulo, com acervo digital. Esse acervo ele traz tanto fontes imagéticas, como também cartografia e cartas de chamada. Ainda o acervo digital do Museu da Imigração. Esse acervo possui cartas de chamada, registros de matrícula, conjunto cartográfico de mapas e plantas, conjunto iconográfico, requerimentos à Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, jornais e listas de passageiros para o Porto de Santos, São Paulo, que também pode ser consultado por meio de um buscador de palavras-chave. O acervo reúne materiais de todos os períodos da imigração para o Brasil. Nós temos que pensar que os imigrantes vêm por 3 grandes portos. Pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, né, pelo Porto de Santos e depois e adentro pela hospedaria de São Paulo, e pelo Porto de Paranaguá, principalmente por esses 3 portos. Nós também temos o acervo construído a partir do Family Charm, né, ou seja, né, da procura da família, organizado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nesse arquivo, acervo, vale destacar que o acesso às fichas consulares do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro foram disponibilizados em sua forma online por esse site, que, segundo Bruno Leal, foi criado em 2010 pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e disponibiliza de forma gratuita milhões de documentos. Precisa fazer um pequeno cadastro, né? Pode ir construindo a sua árvore genealógica, principalmente, né, porque o foco dele não é acadêmico, mas podemos tomá-lo enquanto fontes para a história, né? Pensando aí que a história é feita por fontes, elas podem ser fontes extremamente úteis. As fichas consulares da Janina e do Ignácio estão disponibilizados. Também temos agora, recentemente, a inclusão de obituários. Né? Alguns obituários da região de Guarapuava também estão presentes nesse site. O objetivo do site centra-se na ideia de possibilitar que as pessoas encontrem seus antepassados pelo sobrenome, reconstruindo a genealogia das famílias. Então, uma dica também muito bacana para pesquisar sobre imigração. Nesse sentido, eu também quero apresentar para vocês o Museu
da Imigração Ilha das Flores, que tem um projeto tanto da Marinha como da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que traz, né, hoje é um museu a céu aberto, mas que traz também materiais para pesquisa, como galeria de fotos, como alguns relatos e algumas entrevistas dos sujeitos que passaram por lá. Fica aí a dica. Também temos o registro de imigrantes do Paraná, do Arquivo Público do Estado do Paraná, entre os anos de 1876 a 1879 e de 1885 a 1896. Né? Temos alguns registros de imigrantes, são mais de 100 mil registros, e também tem alguns processos de naturalização desses sujeitos que estão disponibilizados pelo Arquivo Público do Paraná. É possível fazer uma primeira busca, eles lançaram alguns catálogos para facilitar o acesso ao banco de dados e depois pedi-los de forma online, né, por um atendimento à distância pelo e-mail, né, que estão digitalizados e podem ser enviados para os pesquisadores, para os familiares, né, dos sujeitos que adentraram pelo porto de Paranaguá, no Paraná. Nesse sentido, para ir finalizando a nossa parte do minicurso, né, o que ainda a gente pode pensar sobre os aspectos migratórios, né? Principalmente sobre os conceitos. Pensando a partir do Abimelech Sayad, o que é um imigrante? É uma força de trabalho, ou é considerada uma força de trabalho nos espaços onde eles são chamados, principalmente esses imigrantes do segundo pós-guerra, que eram pensados para a agricultura ou pensados para a indústria. Emigrante, esse sujeito no seu local de origem, que faz muita falta, sempre é lembrado, sempre é requisitado, principalmente é mandado cartas, mandado cartões para esses sujeitos. Migrantes, sujeitos que saem de um espaço para o outro, são muitas definições. Nós temos a organização, hoje, né, a Organização Internacional de Migrações, que tenta categorizar num glossário que está disponível online, né, migrações pendulares, apátridos, refugiados, traz alguns conceitos que ajudam a gente a pensar. Aqui eu trago algumas referências, as principais que foram utilizados nessa parte do nosso mini curso. Espero ter contribuído e suscitado novas pesquisas. E ficamos com essa parte por aqui. Retornamos com a nossa discussão sobre todos os trechos. Um grande abraço e até lá!